Olá, meu nome é Sonilde Lazarim, eu sou advogada previdenciária e trabalhista e professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos conversar sobre assédio moral. E não é possível falarmos de assédio moral sem a gente associar com saúde do trabalhador, com a saúde no trabalho. Isso por quê? Porque a saúde atualmente é conceituada não como uma mera ausência de doença física, mas saúde tem uma conceituação que abrange outras dimensões. É considerado saúde, dentro de um conceito que é adotado inclusive pela OIT, um bem-estar físico, mental e social. O assédio, ele se relaciona diretamente com o bem-estar emocional e muitas vezes até causa, em função do assédio moral, pode ocorrer um adoecimento, além do adoecimento emocional, um adoecimento físico ou, em casos mais graves, pode ocorrer até mesmo suicídio. Mas o que seria o assédio moral? Em que consiste o assédio moral? O assédio moral, ele é também conhecido como psicoterror ou terror psicológico. O que significa isso? Que o assédio moral, ele se compõe de uma série de atitudes que são violentas, que são atitudes não éticas, que visam humilhar, que visam constranger, que têm o objetivo de desestabilizar o trabalhador no ambiente de trabalho. Essas atitudes, elas são praticadas, depois eu vou explicar os tipos, normalmente elas ocorrem em função de superiores hierárquicos em relação aos subordinados, ou é muito comum também entre colegas. Muitas vezes ocorre um único caso no ambiente de trabalho e esse único caso pode causar um ambiente ou gerar um efeito devastador em toda a equipe de trabalho. Por quê? Porque todo o grupo se dá conta, percebe que há uma pessoa que está sendo assediada, que ela vai ser destruída e que ninguém se solidariza. Então, o medo se instala no local de trabalho. Por que ocorre isso? Na verdade, ocorre porque não há uma solidariedade. Não há aqui o olhar do outro. A pessoa que está sendo assediada, ela se sente só. Então, muitas vezes ela adoece não só em função do assédio, mas porque também ela se sente traída pelos outros. Porque aqueles colegas com os quais ela convivia, ela tinha relações de convivência, de amizade, ela passa a ser ignorada, ela passa a não ter mais apoio e muitas vezes essas atitudes no ambiente de trabalho dos colegas, que a pessoa se vê solitária, é para não sofrer, com medo de sofrer também assédio ou com medo de tomar o partido do assediado e sofrer represálias ou a perda do emprego, ficar sem a vaga. Muitas vezes ocorre o assédio acumulado com outras situações, às vezes excesso de trabalho, as vivências pessoais, as situações particulares de cada trabalhador que vivem, que passam com o decorrer do tempo situações estressantes, situações traumáticas, perdas. Então as pessoas têm também vários problemas associados a essa nossa violência da aceleração do tempo. Nós vivemos no mundo da imediaticidade e com isso nós nos estressamos muito. Isso acumulado com uma situação laboral de tensão, de humilhação, de assédio, as pessoas acabam adoecendo e às vezes elas não conseguem discernir, não se dão conta daquilo que é justo, que é injusto, daquilo que é certo ou daquilo que é incerto, porque o ambiente acaba adoecendo. Isso é tão grave que vem ocorrendo muitas situações de tentativas de suicídio e até mesmo de suicídio consumado em ambientes de trabalho. O que eu quero dizer é que nem tudo é assédio no trabalho. Nós precisamos definir, não há uma forma de definir exatamente um limite, até aqui assédio, daqui não é assédio. Mas também nem tudo é considerado assédio. É evidente que em relações laborais, que são relações hierárquicas,
que existem cobranças, porque há o poder e a necessidade do poder diretivo, de dirigir, de fiscalizar, o poder disciplinar, o poder regulamentador. Então é evidente que se tem regras, se tem um regulamento, elas precisam ser cobradas. É evidente que há a possibilidade de se fazer advertências, de se cobrar metas, trabalho, enfim. Só que o que é assédio? O assédio é quando há uma abusividade nessas situações. Então, eu posso chamar a atenção, advertir uma pessoa de uma maneira que vai causar um aborrecimento, ninguém gosta de ser advertido, mas não ser assédio. Agora, eu posso praticar assédio na medida em que eu humilho essa pessoa na frente de outras pessoas, na medida em que eu a constranjo, na medida em que eu a coloco em situações desnecessárias para atingir aquele objetivo que era daquela relação laboral. O que eu quero dizer é que o assédio moral é a exposição repetida, ela tem que ser reiterada e prolongada dos trabalhadores nessas situações de humilhação, nessas situações constrangedoras durante o seu contrato de trabalho. Não é um ato, não é meia dúzia de atos, mas é a prática reiterada dessas situações que causam esse sofrimento, que causam essas humilhações, esses constrangimentos. Quais são então essas formas de assédio moral? A gente pode dividir mais ou menos em 4 formas e depois eu vou citar alguns exemplos. Claro que não existe uma lista, eu vou citar alguns exemplos de atitudes que com essa prática reiterada e conjugada pode caracterizar assédio moral. Então, nós temos algumas formas de assédio moral. A mais comum, as mais comuns, se trata do assédio moral descendente vertical, que é o assédio praticado por superiores hierárquicos em relação aos subordinados. Mas é bastante comum também o assédio moral que se chama assédio moral horizontal, que é o assédio entre os colegas de trabalho. Nós temos também um assédio moral organizacional, que é o assédio não praticado pela chefia, nem praticado pelos iguais, na horizontal, por colegas de mesma hierarquia, mas é um assédio praticado pela própria instituição. Existem empresas, por exemplo, que criam determinadas estratégias administrativas que são as próprias causadoras do assédio. E aqui eu vou citar rapidamente um exemplo de uma empresa que resolveu reduzir a equipe de trabalho dos vendedores. Então eles tinham metas em equipes e essa empresa resolveu reduzir a meta reduzir o número de empregados dessas equipes de trabalho e disse que todos os meses seriam demitidos 1 ou 2 trabalhadores e quem indicaria o demitido seriam os próprios colegas da equipe. Então, vejam que aquilo que eu falei, se cria um ambiente doentio, um ambiente de desconfiança, um ambiente onde ninguém confia em ninguém, onde coloca as pessoas em contradição, em competição desnecessária, onde o colega, que às vezes pode ser o companheiro de conclusão de uma meta, está sendo enxergado como um inimigo, como alguém em contraposição. Essa é um modo muito grave de assédio que algumas empresas, infelizmente, praticam. E tem o assédio moral vertical ascendente, que esse não é muito comum, mas a gente encontra também, que é quando ocorre o assédio ao contrário dos subordinados em relação à chefia, em relação ao superior hierárquico. Pode ocorrer também dos subordinados, muitas vezes em conluio com vários colegas, praticarem atitudes, colocando então a sua chefia em condições de constrangimento, de humilhações, de algo que também pode ser caracterizada com essa prática reiterada, um assédio vertical ascendente. Quais são essas atitudes hostis que são consideradas assédio? A deterioração das condições de trabalho, o isolamento e recusa de comunicação, o atentado contra a dignidade do trabalhador e a violência verbal, física ou sexual, sendo que a violência sexual ela caracterizaria também o assédio sexual.
e esse é diferente do assédio moral, porque ele pode ser caracterizado apenas com um ato, não há necessidade dessa continuidade. Eu vou citar agora alguns exemplos de atitudes que são consideradas com a prática reiterada e conjugadas no ambiente de trabalho, que pode ser caracterizado como assédio. São atitudes mais comuns que aparecem no judiciário trabalhista. Retirar a autonomia da vítima, criticar o trabalho injustamente e de modo exagerado ou de modo discriminatório. Outros trabalhadores fazem o mesmo ato sem ter as críticas. Privar o acesso de instrumentos de trabalho, retirar o trabalho que compete e atribuir atividades que são inferiores às suas competências habituais, mas pode também ser atribuídas competências superiores, humilhando a pessoa quando ela não consegue, ela não sabe fazer aquela atividade. Dar permanentemente novas tarefas, agir de modo a impedir que essa pessoa atinja, por exemplo, promoções ou que usufrua férias ou algum outro benefício, atribuir à vítima atividades que são incompatíveis com a sua saúde ou com recomendações médicas. Isso é muito comum quando a pessoa está afastada por licença médica, às vezes usufruiu um benefício previdenciário e quando ela retorna para o trabalho se debocha ou desacredita o problema que a pessoa possa ter. Sugerir que se a pessoa não tem condições, se a sua saúde não permite o trabalho, que então ela peça demissão. Dar instruções impossíveis de serem executadas. Os superiores hierárquicos ou colegas não dialogam mais com a pessoa, não se comunicam diretamente, deixam bilhetes ao invés de falar, embora estejam no mesmo ambiente, a comunicação passa a ser por escrito. Recusam, às vezes, até mesmo contato visual com a vítima, ignoram a sua presença, fazendo de conta que a pessoa não está ali, olha para as outras pessoas, conversa, mas ignora aquela pessoa. Proíbem os colegas de falar com a vítima. A recusa da direção em relação à entrevista quando o assédio é de um superior e se busca um superior daquela chefia, se vê recusada. Atribuir problemas psicológicos à vítima, fazer comentários como, olha, fulana tem problema dos nervos, ela é uma doente mental, enfim, fazer comentários desse tipo. Zombar das deficiências físicas ou de características, aspectos físicos da pessoa, por exemplo, de pessoas obesas ou de qualquer outra situação, imitando ou caricaturando a pessoa. Criticar a vida privada da pessoa no ambiente laboral, zombar das suas origens e da sua nacionalidade, implicar com as crenças religiosas ou com convicções políticas, por exemplo, atribuir tarefas humilhantes, ser injuriada com termos obscenos ou com termos degradantes, ameaças de agressão física ou agressões mesmo muito leves, por exemplo, passar pela pessoa, esbarrar nela, fechar a porta na cara da pessoa, mal ela tenha saído, gritar com a pessoa, falar aos gritos com uma pessoa, ameaça constante da perda de emprego, desmoralização pública, desmoralizar na frente de outros colegas ou na frente de clientes, de terceiros, rir à distância em pequenos grupos, divulgar boatos, as chamadas fofocas no ambiente de trabalho. Todas essas atitudes que normalmente são conjugadas, elas acabam causando um dano na pessoa. Todos nós sentimos um ambiente hostil quando estão olhando de uma forma, como estão debochando, às vezes suspiros, olhares, risos, somados com uma série de outras atitudes, pode afetar a pessoa. E afetando a pessoa, quais são, assim, para a gente entender quais são as reações mais comuns que ocorrem nas pessoas que sofrem esse assédio, essa humilhação reiterada, permanente. Crise de choro é um dos principais efeitos, dores generalizadas, dor de cabeça, problemas gástricos é muito comum, com vômitos, palpitações, tremores, sentimento de inutilidade,
insônia ou sonolência, problemas de aumento da pressão arterial também se apresenta muito, tonturas, falta de apetite, falta de ar. A pessoa passa muitas vezes a usar álcool ou outras drogas. A depressão, o transtorno de pânico, são os dos mais comuns: depressão, transtorno de pânico, e muitas vezes, quando a depressão se agrava muito, se tem atualmente um índice muito grande de tentativas ou de suicídio de pessoas que estão sob muita pressão e com uma grave depressão. O suicídio não costuma ser muito divulgado, mas os índices demonstram que em nenhum momento existiu um nível tão alto de suicídios. E aí acontece o adoecimento. Com o adoecimento, a pessoa vai passar pelo médico do trabalho. Os primeiros 15 dias, se ela precisar de licença médica, vai ser custeado pelo empregador. A partir do 16º dia, ela é encaminhada para uma perícia no INSS. Lá, o perito do INSS, ele poderá, uma vez fazendo, ele admitindo o nexo causal entre a doença e as condições de trabalho, o perito poderá caracterizar esse auxílio-doença como auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença acidentário, ele não é só de acidente de trabalho, mas quando a doença também é originada pelo trabalho. Depois, quando eu falar dos efeitos, vai ter uma diferença quando é caracterizado do trabalho ou não. Ele pode ser também como com causa. Eu disse muitas vezes a pessoa teve problemas graves, familiares, pessoais, e ela acaba sofrendo um assédio no trabalho, e poderá isso funcionar como uma concausa, não como uma causa exclusiva, mas como um fator de agravamento daquela situação já debilitada que a pessoa vem passando em sua vida. E aí, passando por essa perícia, uma vez caracterizada, ela passa a receber um benefício previdenciário que se chama auxílio-doença, até que ela seja recuperada e tenha alta para retornar para o trabalho. O que a vítima pode fazer, então, diante do assédio? A primeira coisa, a coisa mais importante que ela tem que fazer é uma denúncia para o empregador. Ela tem que verificar que a maioria das empresas tem canais de comunicação para esse tipo de situação. Procurar o comitê de ética da instituição, procurar o superior hierárquico ou a diretoria, mas principalmente é mais importante buscar esses canais que já existem e que são propícios para esse tipo de situação. Quando tiver afastamento por doença emocional, fazer a chamada comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT. Ela pode ser feita tanto pelo empregador, como pode ser feito pelo sindicato da categoria, ou pode ser feito pelo médico pessoal, ou pelo médico do SUS, se for o caso. Colher todas as provas possíveis, anotar, porque às vezes fica a palavra da vítima contra a palavra do assediador. Então, é necessário comprovar isso, anotar as situações, guardar o que tem de documento por escrito, os bilhetes, os e-mails, enfim, conversar, anotar quem estava presente, quem assistiu àquela situação que a pessoa foi exposta, visando depois poder ter que comprovar estas situações. Dar visibilidade, não pode a pessoa, às vezes ela não se dá conta que está sofrendo assédio, e às vezes outras pessoas não se dão conta que estão praticando o assédio. Então, por isso é importante a gente falar sobre o assédio moral, porque quando esse fenômeno ocorre, tem que dar visibilidade disso, tem que ser falado, tem que falar com os colegas, tem que falar com a sua chefia imediata, tem que falar com o seu canal de comunicação, procurar ajuda, não só dos colegas, mas da família, enfim, expor que está sofrendo essas humilhações. Existem também, além disso, além dos canais dentro da instituição ou da empresa, existem outros órgãos e instituições que podem e devem ser procurados, por exemplo, como a Secretaria do Trabalho, que era o antigo Ministério do Trabalho, agora com essa nova nomenclatura, as Superintendências Regionais do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e também a Justiça do Trabalho. Quais são as consequências jurídicas do assédio moral quando ele se configura?
Existem várias consequências jurídicas, tá? Uma das consequências jurídicas de uma pessoa que sofre assédio e que o assédio está adoecendo essa pessoa, ela não teria alternativa a não ser pedir demissão. Às vezes o assédio é praticado exatamente com essa intenção, fazer com que a pessoa peça demissão. Existe uma saída jurídica que se chama rescisão indireta. A rescisão indireta, ela é, na verdade, uma justa causa invertida. Ou seja, é lógico que tem que restar comprovada essas situações. Quando restar comprovada, porque isso seriam faltas graves praticadas. Assim como uma demissão por justa causa tem que ter faltas graves para configurar, para comprovar no processo judicial, para comprovar uma rescisão indireta também tem que restar comprovada essa situação com provas robustas, não com meras alegações ou com meros aborrecimentos que não se caracterizam assédio. Uma vez caracterizada a rescisão indireta, que é postulada judicialmente, a pessoa para de trabalhar, pede a terminação do contrato de emprego. Uma vez comprovado, é feita a terminação do contrato e as verbas rescisórias, elas são idênticas àquelas verbas rescisórias, como se a pessoa tivesse sido dispensada imotivadamente. O dano moral é um outro efeito jurídico, que se chama dano extrapatrimonial. Esse dano moral ele foi regulado agora com uma inovação da Lei 13.467 de 2017. Na Justiça do Trabalho, o dano extrapatrimonial decorrente de assédio, ele vai ser, ele responsabiliza todos aqueles que colaboraram para a prática. Significa que além da pessoa jurídica, da instituição, o assediador também responde juntamente em função da prática. Existe também uma ação regressiva do INSS quando acontece aquela situação que eu me referi, que a pessoa vai receber um auxílio-doença e restou configurado que esse adoecimento emocional teve vinculação, teve nexo com o trabalho. Esse benefício se dá na modalidade acidentária e, nesses casos, o INSS entra com uma ação regressiva contra a empresa que foi a causadora, digamos assim, do assédio. Além disso, quando a prática é reiterada, isso ocorre com muitas empresas onde tem um número muito grande, uma prática reincidente de assédio, muitas vezes praticado pelo mesmo gestor, a Justiça do Trabalho vem também condenando em dano moral coletivo através das ações civis públicas, que é quando há uma coletividade sofrendo esse tipo de atitude não ética e muitas vezes o judiciário até pede para que determina que essas empresas comprovem que atitudes fizeram para com os assediadores. Se passaram por um treino, eles foram encaminhados para um treinamento ou atendimento psicológico, ou se foram demitidos por justa causa, porque afinal praticar assédio também é uma falta grave. Isso ocorre em empresas que até é bem comum, está na mídia todos os dias, que tem uma prática muito grave de assédios, muito acentuado, uma prática reiterada. Aí nesses casos, esse dano moral coletivo que eu estou me referindo, ele não reverte para os trabalhadores, para os assediados. Esse valor do dano coletivo ele vai para um fundo de amparo ao trabalhador que reverte de maneira indireta com políticas até mesmo para que não ocorra assédio. O que pode ocorrer, o que pode ser feito como prevenção. Então nós falamos quando ocorre, os efeitos, mas para prevenir, para que isso não ocorra, que eu acho que essa é a ideia. Estabelecer um diálogo com os gestores e com os trabalhadores, no sentido de que essa prática não será tolerada. Isso tem que ser bem claro, ficar claro. Nessa instituição, nessa empresa, não se admite assédio. Então, isso é muito bom quando se tem esse diálogo entre RH, gestores e todos os trabalhadores. A realização de seminários, de palestras, de eventos, dando visibilidade desse fenômeno, esclarecendo o que ele é, diferenciando de quando ele ocorre e o que é uma prática normal, empresarial, com cobranças, com metas, com advertências,
da diferenciação disso para uma situação vexatória, humilhante, constrangedora e adoecedora, né? Criadora, então, de um ambiente insalubre no trabalho. Isso é muito importante, esse tipo de visibilidade que se dá através desses eventos que são proporcionados pelas instituições. E ter um código de ética, que proíba todas as formas de discriminação e de assédio. Essa é uma questão muito importante e até o próprio comitê de ética, quando existente, ele possibilita e é o canal de comunicação para que as práticas sejam saudáveis, para que não ocorra esse tipo de situação nas relações laborais. E por fim, eu quero encerrar assim com uma esperança, né, dizendo de um novo paradigma, que é um paradigma que, se nós adotarmos nas empresas, ele vai facilitar bastante, acho que a vida de todo mundo e a salubridade emocional no trabalho, que é o paradigma da fraternidade. Em que consiste esse paradigma da fraternidade? Em várias coisas, eu vou citar 4. Primeira delas, nós precisamos superar, abandonar a ideia de inimigo. Todos os meios precisam, os fins não justificam os meios. Todos os meios devem ser bons em si. Então, nós temos que abandonar essa ideia de inimigo. Segundo, é a competição fraterna. Se nós olharmos o significado de competir é caminhar junto, concorrer num sentido único, chegar ao mesmo lugar, competir. Não no sentido de se chocar, de se atritar, mas de unir-se. O terceiro seria um princípio fundamental nas relações de trabalho, que é o não prejudicar. A gente pode até não ajudar, mas se nós adotarmos o princípio do não prejudicar, é um grande passo. E por fim, entender que explorar, que humilhar, praticar atitudes constrangedoras, humilhantes, expor as pessoas a essa prática, é atentar não só contra a dignidade daquela pessoa, mas atentar contra a nossa própria dignidade enquanto humanos, porque todos nós devemos ter a mesma dignidade, não existe grau de dignidade, todos somos merecedores da mesma dignidade. Se nós conseguirmos nos colocar no lugar do outro, nós saberemos perfeitamente fazer essa delimitação do que é uma prática humilhante e do que é uma prática aceitável e uma relação saudável no trabalho. Bom, o que eu tinha hoje para dizer para vocês era isso. Desejo muita saúde e relações laborais muito saudáveis e sucesso para todos vocês. Até lá!